Paz do Senhor, meus amados, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, o verso 1 e o verso de número 2. Pode pôr na atualizada para mim, por favor? Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podeis sentar? Como nós já falamos, já foi divulgado o tema, você quer uma mudança ou apenas um alívio momentâneo? Para que nós possamos compreender por que o apóstolo Paulo fala que só podemos experimentar a vontade de Deus quando nós passarmos por um processo de transformação mental. Quando nós permitirmos que seja implantado em nossa mente o reino de Deus. E o reino de Deus tem as suas regras. O reino de Deus determina qual o comportamento que nós temos que ter para que esse reino possa ser evidenciado para o mundo. Como o mundo pode conhecer a Cristo, irmãos? Hoje Jesus, ele está se manifestando, porque antes da sua morte ele se manifesta em corpo, passa toda a situação, todas as dificuldades, enfrentou tudo por meio do corpo, foi à morte, ressuscitou, para que nós, pela fé, pudéssemos crer por meio da palavra de Deus, aceitarmos a Cristo, e depois de aceitarmos a Cristo, o nosso comportamento de uma mente transformada, evidenciar Cristo para o mundo. Então Paulo começa dizendo: eu rogo, irmãos, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo estava querendo dizer aqui? O seu corpo será a evidência de uma mente transformada, porque quem domina a mente, ou quem domina o corpo, é a mente. Então, quando Cristo, ou o apóstolo Paulo escreve que a igreja é o corpo de Cristo, no qual cabeça é Cristo, Paulo estava dizendo: olha, os membros do corpo se manifestam, se movem por aquilo que é ordenado pela cabeça. Então, quando eu entendo isso, que sou enxertado no corpo, porque a salvação era para os judeus, mas chegou até nós, gentios. Então, automaticamente, Paulo está dizendo que a partir desse momento, nós precisamos apresentar esse corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, não é um culto sensacionalista nem emotivo. Eu preciso saber por que estou na igreja, por que vim aqui na terça-feira. Eu preciso ter razão, agir com a razão para entender com qual propósito eu estou aqui, qual o propósito que Deus me escolheu e por que eu estou servindo a Cristo. Então, e Paulo continua dizendo: não vos conformeis com este século. Por que Paulo está dizendo esse século? Em outra versão vai dizer mundo.
Porque ele está dizendo que você está vivendo no século 21. É esse século que você precisa ser a evidência de Cristo na terra. O reflexo do Deus vivo, ambulante, é como se nós fôssemos uma casa ambulante de Deus na terra. Para que as pessoas vejam em nós verdadeiramente o reflexo do próprio Cristo. Por meio de quê, pastor? Se é por meio do corpo que nós cultuamos, é por meio do corpo que nós evidenciamos, por meio da prática, que nós servimos a Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 5, verso 22 e 23, ele vai falar acerca do fruto do Espírito. Então, se o Espírito está morando em nós e houve uma mente transformada, então vai ter as evidências de que verdadeiramente nós estamos aí mostrando que o reino de Deus foi implantado dentro de nós. Quando Paulo escreve, irmãos, essa carta aos Romanos, Paulo vai falar de um conflito entre o alívio e a transformação. O alívio é o quê? É aquilo que eu me conformo com tudo. Eu não vou precisar debater com ninguém. Eu não vou precisar mudar nada. Do jeito que está, está bom. Do jeito que está, pode continuar. Porque sempre a mente vai querer estar numa zona de conforto. A mente, ela gosta de tudo que é familiar. Não, aquilo que é familiar para a mente é bom, mas nem tudo que é familiar é saudável. E 55% das nossas ações estão no automático. Nós não pensamos muito para fazer. E é por isso que a mente precisa ser transformada dentro do contexto desse reino que foi implantado dentro de nós. Porque assim como existe o reino de Deus, existe o reino do mundo. E Paulo vai falar que quando nós nos conformamos, é sinal que nós nos adaptamos a esse reino. Que é esse reino que é regido por um príncipe. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando fala o mundo, fala de um sistema criado para dominar a mente das pessoas e para influenciar. Então é muito mais fácil eu estar junto com a massa. Se a massa está indo para um lugar, é muito mais fácil, porque eu não vou contrariar ninguém e nem vou ser contrariado. Então, quando Paulo fala, irmãos, o apóstolo Paulo não está falando de um comportamento superficial, de algo que durante muito tempo se pregou que tinha que ser só aparência. E as pessoas esqueceram que existe um ser interior. E que a transformação, quando ela vem de dentro para fora, ela evidencia. Uma transformação, às vezes, de aparência, ela logo, irmãos, ela vai ser revelada. Porque não tem como viver como um ator. Então nós temos que permitir essa transformação interna para que ela possa evidenciar externamente. Ele está aqui confrontando duas formas de viver. Quais são essas formas de viver? Ou vou viver conformado, ou eu vou lutar para ter uma vida de transformação. Aí qual é? Estar conformado é um alívio imediato. E transformação é um processo. E todo processo exige esforço, exige dedicação, existe força de vontade, tem que existir desejo, tem que haver mudança. E nós não queremos muitas vezes passar por esse processo. Por quê? Porque vamos ter que deixar muitas coisas que outrora aprendemos e que o cérebro já estava no automático. Então, primeiro que nós queremos falar, estar conformado, que seria o alívio imediato. Então, se eu me conformo, eu não confronto. Se eu me conformo, eu não vou de forma nenhuma ter alguma exposição ou sentir constrangido. Então, qual o significado da palavra no original conformado?
eles são junção de duas palavras. Uma é sim, junto ou com. O outro é esquema, forma externa ou aparência ou padrão. Então o que quer dizer essa palavra conformado? Olha o significado dela de forma literal: tomar a forma de algo exterior. Quando Paulo estava dizendo aos irmãos em Roma, e que essa palavra chega para nós, Paulo está dizendo assim: a partir do momento que você se conforma com o mundo, você está exteriorizando a forma do mundo. É sinal que o mundo passou a ter uma influência sobre a sua vida. E essa influência sobre a sua vida está fazendo com que você fique dentro dos moldes que o mundo está determinando. Então o mundo criou um molde e eu me conformei e me adaptei. Porque o cérebro, ele é adaptativo, ele é neuroplástico. O que é neuroplástico? É como se fosse uma massa de moldar, que você molda de acordo com o ambiente de como você vive. Se eu me adapto ao sistema mudando como se fosse um camaleão, se ele está no meio da folhagem, ele fica verde. Se ele está no meio do mato seco, ele fica com o do mato seco. Então estou me moldando de acordo com o ambiente. Se for dentro de uma faculdade, ou no trabalho, ou qualquer lugar, que a maioria não serve a Cristo, e eu vou me sentir um pouco fora da caixinha, muitos querem se adaptar para serem aceitos. É o contrário do que Jesus faz na sua oração sacerdotal. Ele diz: Pai, guarda eles no mundo, porque eles do mundo não são. Porque se ele fosse do mundo, o mundo amaria eles. Mas como não são do mundo, o mundo os odeia, como o primeiro odiou a mim. Então o mundo, irmãos, ele não pode, se eu não estou influenciando onde eu estou, automaticamente estou sendo influenciado. Outra forma literal para que nós possamos compreender o que quer dizer estar conformado: se moldar ao padrão de fora. Existe um padrão de comportamento determinado pelo manual dos céus. Existe um padrão de comportamento determinado pelo manual dos céus. E eu preciso me adequar ao comportamento que Deus quer gerar dentro de mim. Porque é pelos meus frutos que vão conhecer a árvore. E quais são os frutos? São as minhas ações. Ainda ontem, quando eu dava aula no IBA, eu falei uma frase, muitas vezes a gente não para pensar. Alguém disse assim: olha, as tuas ações falam tão alto que não consigo ouvir tua voz. O teu testemunho fala tão alto que está apagando a altura da sua voz. O que quer dizer? É que as pessoas veem muito mais o que fazemos do que o que falamos. As pessoas analisam muito mais a nossa prática de vida. É igual o pai dizendo: meu filho não pode mentir. Aí quando o cobrador bate na porta, ele diz para o filho: fala lá que o papai não está. O que é que ele vai entender? Ah, se meu pai está mentindo, eu também posso mentir, porque eu estou aprendendo na prática. É assim que funciona. Qual outro sentido literal? Ajustar-se ao esquema do mundo. Existe um esquema determinado. Por quem? Pelo príncipe deste mundo, Satanás. Como a Bíblia, o mundo jaz do maligno, então ele vai montar o esquema de como tem que atuar. Como eu devo convencer as pessoas. Como fazer com que as pessoas sintam alívio imediato, sinta bem. E eu vou dando um pouco de alívio imediato, cada vez mais eu vou prendendo ele a um sistema que eu quero que ele permaneça. Qual o sentido literal?
Olha como é que reage o cérebro. O cérebro entende que ser aceito é uma forma de sobrevivência. Olha como é que o cérebro reage. A transformação se dá na mente. Como é que a mente reage, irmãos? Se eu vou para o grupo e for aceito, é uma forma de eu sobreviver. Só que o evangelho não é para andar na mão do mundo. O evangelho é a contramão do mundo. Por isso que fala sobre conversão, quem dirige sabe. O que é uma conversão? Você está indo numa direção e você vai convergir, mudar de direção. Eu já não ando mais na mão do mundo, eu já ando na contramão do mundo. É por isso que nós temos essa dificuldade, porque o cérebro quer continuar praticando as mesmas práticas que outrora já vinha praticando, porque é familiar, mas não é saudável. E quando nós falamos disso, irmão, nós falamos de quê? Segundo a neurociência, nosso cérebro trabalha com rotas cerebrais. O que são rotas cerebrais? Eu aprendi que toda vez que eu amanheço, eu tenho que escovar o dente. Automaticamente levantou da cama para fazer alguma coisa, a primeira coisa você vai escovar o dente. Rota cerebral. Se eu tenho costume de tomar café logo após que escovo os dentes, o cérebro vai dizer assim: epa, toma café. Se eu tenho costume de almoçar meio-dia, ele já começa a dar o alarme. Passou já 12:10, o estômago começa a roncar. Por quê? Porque o cérebro já entendeu que seu almoço é o meio-dia. Então tudo que nós fazemos, se nós praticamos e vira um comportamento, ou um padrão de comportamento repetitivo, isso vai virar o quê? Uma rota cerebral. E toda rota cerebral tem dificuldade, irmão, de você refazer outra. Porque sempre você vai recair naquela. Eu sempre falo que é como se fosse um trieiro. Quem morou na roça sabe quando a gente fala de trieiro. Um trieiro de tanta pessoa ir lá no poço buscar água, então aquele lugar nem mato nasce. Pode chover, o mato vai nascer por cima, mas se você levantar o mato, o trieiro está lá. Então, para desfazer uma rota dessa e refazer uma nova, irmão, reprogramar sua mente quanto a um processo de transformação, não é da noite para o dia. Por isso que é processual. É um processo. Eu preciso entender que é um processo que demanda tempo, que demanda esforço, dedicação, perca de sono às vezes, mas por um bem maior, que é servir a um reino que não perece, ao reino do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nos chama à santidade. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. Olha o que Pedro vai dizer aqui: como filhos da obediência, não vos amoldeis, não deixe ser amoldado às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. O que Pedro está dizendo? Vocês praticavam isso na ignorância. Se você continua praticando aquilo que anteriormente você praticava, você está cometendo o pecado da iniquidade. Por que o amor de muitos está esfriando? Que está registrado em Mateus 24. Por causa da iniquidade. E quem pratica a iniquidade? Alguém que conheceu a Cristo, que não deixou o pecado antigo e continua praticando e pedindo perdão, e praticando e continua praticando e pedindo perdão. Olha o 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Todo o meu procedimento tem que ser santo como Deus é santo. E o que significa a palavra santo? Separado. Eu estou no mundo, mas no mundo eu não sou.
Eu estou no mundo, mas não vivo dentro dos moldes mundanos. Porque existe uma constituição no meu país, que eu obedeço à constituição do meu país. E a constituição do meu país é que molda o meu caráter. A constituição do meu país é que molda o meu procedimento. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não vou mentir mais, porque a constituição do meu país diz que eu não posso fazer isso. É contra a lei do meu país. Para onde eu vou morar, eu estou me preparando para ir morar nas regiões celestiais, nas mansões celestiais. E lá esse reino tem regra. E eu preciso me adequar aqui para quando estiver lá, eu já estou sendo preparado para esse momento. Então, olha aqui mostra o que, irmãos? Que conformidade está ligada ao velho estilo de vida. Quando eu me conformo com o que está acontecendo, eu estou dizendo assim, olha, o velho homem ainda está evidenciando muito mais do que a nova criatura. O que diz, irmãos, 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17? Que aquele que está em Cristo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que fizeram novas. Em outra versão diz que tudo se passou, e hoje você vive novidade de vida. Então, se eu vivo ainda na prática antiga, o que eu estou demonstrando, irmãos? É que quem habita em mim não é o Espírito Santo. Porque quem muda os hábitos de uma casa? Quem determina os hábitos da casa do Senhor, pastor Elias? É o Senhor, sua família. Se eu mudar para a casa do pastor Elias, ele mudar para a minha, os hábitos da casa dele vai mudar, porque eu mudei para lá. Se a Bíblia diz que nós somos santuário e morada do Espírito Santo, por que não está tendo mudança dos hábitos? Por que o nosso comportamento não está mudando? Se quem habita é quem determina os hábitos. Se não está havendo mudança em nossas vidas, é sinal de que alguma coisa está errada. É sinal de que o Espírito Santo não está sendo permitido limpar, como o pastor falou aqui no domingo. Entrar naqueles quartos que estão trancados, sujos, e fazer limpeza. Então preciso permitir. Olha, não amar o sistema do mundo. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 e 16. Não amar o sistema. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está pagando direto, está me deixando na mão. O amor do Pai não está nele. Olha aí, irmãos, o que está querendo dizer aqui? O 14 e 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João está escrevendo aqui para que nós possamos entender? Quando eu amo o mundo, eu já direcionei o meu amor para alguém. E o próprio Cristo não diz que não tem como, irmão, dividir entre dois senhores. Porque eu já amei o sistema que o mundo implantou. E se eu amo o sistema que o mundo implantou, tudo bem? Aí, Pai do Senhor. Então, se eu amo o sistema que o mundo implantou, o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não amo a Deus. Porque o sistema do mundo é contrário a Deus. Então, irmãos, olha aqui o verso 16. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e é soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então João está nos alertando, irmãos, que nós precisamos
que o mundo é um sistema de valores oposto aos valores de Cristo. Quando nós amamos o mundo, nós estamos amando os valores que o mundo tem pregado para nós. E os valores do mundo são opostos aos valores divinos. E se é oposto ao valor divino, eu estou agradando a quem? Estou agradando ao sistema que foi implantado pelo mundo. Cuidado com as más influências. Olha o que diz 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Ora, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos permitindo que adentre a nossa mente? Por meio de um dos sentidos da vida, que é a audição. Se a própria Bíblia diz que a fé, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, se a fé vem pela pregação, quem eu estou dando ouvido? A quem eu estou dando atenção? Qual a voz que tem mais poder sobre a minha vida? A minha voz interior? A voz de Deus? Ou a voz de Satanás? Quem está tendo mais evidência sobre a minha vida? É onde eu preciso fazer uma análise. Por que Paulo está escrevendo aos Coríntios, está dizendo, olha, cuidado. Em outra versão vai dizer assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem eu estou andando? Quem eu estou ouvindo? Quem tem influência sobre a minha vida? Quem tem autoridade sobre mim? Um pregador do YouTube ou meu pastor que eu congrego há 25 anos? Que tem uma vida ilibada. Hoje tem muitos crentes, irmãos, que vai para o YouTube para ouvir pregadores que às vezes passou 3 meses aprendendo um pouco de Bíblia para poder confrontar homens de Deus que já estão há muitos anos no ministério. E aí eu dou mais ouvido a alguém que eu nem conheço, nem sei de onde vem, nem sei se tem comunhão, nem sei se congrega, a deixar de dar ouvido a um pastor que eu conheço, que eu sei a vida dele, conheço a família dele. Por quê? Porque eu estou dando ouvido. Então quem, irmãos, está tendo mais evidência na sua vida? Então quer dizer, o ambiente molda, por isso a vigilância é necessária. Separação e identidade espiritual. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Por isso retirai-vos do meio deles. Olha o que Paulo está dizendo. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, eu vos receberei. O que Paulo está dizendo? Ei, sai do meio. Você tem uma identidade. Olha onde você está. Então eu preciso entender que eu tenho uma identidade. E sair do meio não é isolamento, é posicionamento. O que é sair do meio? Está dizendo aqui, separar. Sair do meio quer dizer o quê? Não se envolva com o que eles estão se envolvendo. Não permita ser influenciado para você sair da vossa boca a palavra torpe. Porque um grande número está falando e você sai do meio deles. Olha o que diz Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantado junto a ribeiro de água, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. A prosperidade, irmão, está em não me envolver com o mundo. Está na obediência.
Uma palavra tão pequena, mas que tem um poder muito grande sobre nós. O que diz Deuteronômio 28, a partir do verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O próximo, o 2: e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Você viu que se obedecer não precisa correr atrás de bênção? A bênção vem de onde? De cima, sobre. Se vem sobre, vem de quem? Quem está mandando? Ele está dizendo assim: se você obedecer e guardar os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas o segredo é com a obediência. Existe um manual de conduta, um manual de caráter, um manual de valores, de verdades espirituais. E eu preciso atentar para isso. Por que nós temos tanta dificuldade de examinar as escrituras? Eu não sou pastor da igreja não, mas vocês estão proibidos de ler a Bíblia. A partir de hoje vocês têm por obrigação, irmão, examinar ela. Porque ler, você às vezes não vai compreender. Mas o próprio Cristo: examinai as escrituras, que ela de mim testifica. Examinar, irmãos, é como se alguém está doente, chega para o médico diz assim: eu não posso. Está aqui o doutor. Estou sentindo uma dor de cabeça, doutor, crônica, que nem remédio passa. O que o doutor vai dizer? Vamos fazer uma bateria de exame, uma tomografia, uma ressonância. Nós precisamos descobrir. Então isso é examinar de forma profunda, não é superficial. E antes de examinar as escrituras, irmãos, fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo me revela as profundezas escondidas e ocultas ao mundo, que vai ser revelado aos pequeninos. Deus ocultou, irmãos, essas coisas aos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. É uma revelação de Deus. Deus vai trazer a revelação à sua mente. Então o sentido dessa mensagem, irmão: a tristeza do mundo é um alívio momentâneo. Por quê? Ela só vem como um remorso, emoção, culpa. A tristeza, segundo Deus, é um processo de transformação, arrependimento real que muda a direção. O que é arrependimento? Metanoia, transformação. Eu preciso passar por esse processo de mudança. Então nós aprendemos aqui o que é conformar, alívio imediato. Agora vamos para transformado. É uma escolha que eu faço, irmão. Eu quero continuar uma pessoa conformada. Você pode continuar, irmão. Ah, pastor, eu gosto de música. Não tem problema, irmão. Eu gosto de dançar, continua dançando. Eu gosto de beber, continue bebendo. Eu gosto de um happy hour, continua. Só não pode ir para o céu. Só não é o caminho do céu. Porque o caminho do céu é estreito, é apertado. Então nós temos que renunciar a muita coisa. Quantas coisas que eu gostava, irmão, que eu tive que renunciar. Pode Paulo dizer assim: todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Você pode fazer o que você quiser. Agora ele vai dizer assim: mas convém? É conveniente fazer o que eu quiser? É conveniente permitir que os moldes do mundo me influenciem para que eu faça o que eu quiser? Qual o significado da palavra no original, irmãos? Transformado, que é uma mudança verdadeira.
Essa palavra também vem a junção de duas palavras, meta e morfe. Meta, mudança, além. Morfe, forma essencial, natureza. Ou seja, não é só mudar a aparência, é mudar a natureza e mudar a essência. Qual a essência, a natureza que eu tinha outrora, antes de conhecer a Cristo? Eu recebi uma natureza adâmica caída, a ponto de Paulo dizer: todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos carecem, outra versão. Todos pecaram. E o que eu recebi de herança? O pecado. O mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. A luz veio ao mundo, mas por que o mundo, irmãos, amou mais as trevas? Porque as obras, elas são manifestas quando a luz aparece. E por isso muitos não querem mudar, porque a mudança, irmãos, vai trazer a ele alguns desgastes, algum esforço, alguma dedicação a mais. E me conformar como está, eu fico nas trevas mesmo, que ninguém vê minhas obras. Eu preciso ficar em oculto para que minhas obras não sejam manifestas pela luz. Por isso que muitos não querem mudar. Jesus, irmão, revela que o problema não é a falta de luz, mas a rejeição que a pessoa tem pela verdade. Olha o que diz em João capítulo 8, verso 32 a seguir. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O que diz, segura isso. O que diz em João capítulo 14, verso 6? O próprio Cristo disse assim: eu sou o caminho. Quando ele fala o caminho, ele está usando um artigo definido. Ele está dizendo assim: eu sou o único caminho. Ele diz assim: eu sou a verdade, artigo definido a. Porque se ele fosse uma das verdades, como se existe um pluralismo de verdades, ele estaria dizendo assim: eu sou uma das verdades. Ele disse: eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Então por que os homens amaram? Volta lá para mim. Por que os homens, irmãos? João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, porque a verdade confronta. E nós não gostamos de ser confrontados. Nós gostamos de ser bajulados, massageado o ego. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo e Cristo vos libertará. Olha o 33. Responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes tu, sereis livre? Olha o 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha o 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. É essa liberdade que nós recebemos no processo da transformação. Estamos livres do pecado. Não vamos cometer mais pecado, estamos livres do poder do pecado. Vamos pecar? Vamos. Mas hoje existe uma diferença. Quando nós pecamos, há o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por que que muitos não mudam? A luz já veio para expor, confrontar e transformar, mas muitos
A evitam porque ela revela aquilo que precisa morrer. Quando a luz chega, ela revela aquilo que precisa morrer dentro de nós. Aquilo precisa, irmãos, ser crucificado. Nós precisamos crucificar as nossas paixões. A palavra é o agente da transformação. A palavra tem poder. Olha o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que o salmista está dizendo aqui? Nós vivemos no mundo de trevas, mas quem tem a palavra sabe onde está pisando, porque tem luz, e tem luz para o caminho. O mundo está em treva, mas você tem a palavra de Deus na sua vida, então o teu caminho é iluminado, para não tropeçar em pedras, nem cair em buracos, para não cair nas armadilhas. Por isso que a palavra, irmãos, ela dá direcionamento. A palavra é poder, a palavra restaura, a palavra edifica, a palavra consola, a palavra conforta, a palavra levanta, a palavra traz paz, a palavra traz alegria, a palavra traz conforto, a palavra traz transformação, a palavra traz libertação, a palavra gera em nós mudança. A palavra de Deus é poderosa. Olha o que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é tão poderosa que ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, no qual penetra na divisão da alma, do espírito, de juntas e medula, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus adentra onde nenhuma espada adentra, irmãos. Onde a divisão, irmãos, da alma e do espírito, só a palavra sabe. Não existe nenhum microscópio do mundo que vai descobrir onde é a divisão da alma e do espírito, mas a palavra entra lá. A palavra traz discernimento, a palavra traz transformação, a palavra nos edifica, a palavra nos fortalece. É o alimento que nós temos de todos os dias. Olha o que diz em João 17, irmãos. Que nós, olha o que é o poder da palavra, João 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde eu encontro santificação para a minha vida? A santificação é o processo que o cristão precisa passar. E o que é esse processo, pastor? É o processo de mudança, de transformação da mente. Por isso que fala, essa transformação é a metamorfose. É uma lagarta que entrou no casulo, e durante um tempo, ela ficou ali, até passar pelo processo da transformação, e virar uma borboleta, e ter a liberdade, porque enquanto eu não passei por esse processo de transformação, eu estava preso dentro de um casulo. Mas quando Deus veio e mudou a minha mente, eu estou livre para voar. A lagarta peçonhenta, a borboleta, coisa mais linda voando. Então, irmãos, porque, irmãos, a Bíblia não é apenas informa, ela forma. Ela confronta, corrige, reconstrói padrões internos. O que diz a palavra no Salmo 105, verso 9? Olha o que diz. 119, verso 9, desculpa. 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a palavra. O verso 11, olha o poder da palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Por quê, irmãos? Porque a palavra está em evidência dentro de nós, está ecoando dentro de nós. Então, para nós passarmos por esse processo, nós precisamos entender, compreender
a transformação ela é progressiva, ela é processual. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, tanto que ela é processual. 2 Coríntios 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então esse processo de transformação de glória em glória, ele é processual, não acontece de uma vez, é um processo contínuo e diário. Cada fase revela mais de Cristo em nós. Quando eu estou passando por esse processo de transformação, cada vez mais que eu estou enfrentando isso, irmãos, está revelando Cristo na minha vida. O Espírito Santo é quem opera essa mudança. Por quê, irmãos? Quando lemos em João 14, salvo engano, verso 14, veio para mim, irmãos, que Jesus fala assim: olha, não vos deixarei órfão, mas vos darei o Espírito Consolador, para que esteja convosco todos os dias. Então eu enviarei outro. Quando ele disse eu enviarei outro, irmãos, no original ele está dizendo assim, e respondeu-lhe Jesus, não, isso que não. Depois se você encontrar para mim, é João 14, quando Jesus fala que ia enviar o Espírito Santo. O fruto é um só, mas tem 9 virtudes. E uma das virtudes que eu estou frutificando é o amor. Então, 5, 22 e 23. Então o que é que ele está dizendo, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o processo de transformação implanta dentro de mim, irmãos, um fruto produzido pelo Espírito Santo. E esse fruto vai desenvolver dentro de mim, e por meio das minhas ações, 9 virtudes, a qual nós acabamos de ler. Olha aqui, irmãos, a conformação muda o comportamento por pressão externa, mas a transformação muda a natureza por ação interna de Deus. Então, eu queria que vocês compreendessem um pouco mais de como funciona a nossa mente, que a transformação ela se dá na mente, irmão. Porque Paulo vai falar aqui de uma mente transformada, porque assim vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha mentalidade precisa ser transformada. Então Paulo vai dizer lá em Efésios, salvo engano, capítulo 6, que a partir do verso 10, ele vai falar das armaduras de Deus. Mas já encontra para mim o lugar do capacete da salvação, por favor. E Paulo vai dizer assim, que onde se põe um capacete, irmão? Nas pernas? 17, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete, onde você põe esse instrumento chamado capacete? Se eu estou indo para uma batalha, Paulo está dando as armaduras de Deus. Aí o que ele está dizendo assim? Na cabeça você põe o capacete, porque a sua salvação depende dos seus pensamentos, depende das suas vontades, depende dos seus desejos, porque tudo nasce na sua mente. Ela vai proceder da sua mente, da sua psique. É onde estão as suas emoções, onde estão as suas vontades, onde estão os seus desejos, onde estão suas fantasias. Está tudo na sua mente. Aí Paulo disse assim, para proteger essa mente, você precisa de um capacete espiritual, chamado capacete da salvação. Por quê, irmãos? Porque os dardos inflamados do maligno vêm para atingir a mente. Você não pode, você não dá conta, você não é ninguém, Deus não te perdoou, esse pecado vai te levar para a morte, não adianta mais ir para a igreja, desanima, desiste, para, recua.
E para que esse capacete, irmão? Para proteger esses dardos e essas setas do inferno, que são lançadas na nossa mente. Então, para nós podermos entender um pouco, irmão, o cérebro humano é programado para evitar a busca, para evitar a dor e buscar conforto. Então, eu não quero transformação, não quero pagar preço, não quero tirar tempo de oração, de vida com Deus. Quando você é confrontado pela verdade, sabe o que acontece no cérebro? Tem uma parte do cérebro chamada amígdala. A amígdala é um lugar chamado de alerta do cérebro. É quando você passa por alguma situação e ele entra em alerta. Ou ele gera medo. Quando a pessoa está num processo de ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte, a amígdala é como se fosse um alarme disparado o tempo inteiro, em alerta o tempo inteiro. A pessoa não dorme, a pessoa não tem prazer, a pessoa deita e dorme, mas não descansa também. Então essa amígdala, irmãos, é o centro emocional, interpreta isso como ameaça que gera desconforto, culpa, tensão, ativa um mecanismo de defesa do próprio cérebro. Porque o meu cérebro foi confrontado, porque o meu cérebro acostumou com a mentira, e de repente a verdade confronta ele, da vida mentirosa e errada que ele vive, ele entra em alerta. Ele está dizendo alguma coisa está diferente do costumeiro. Porque o meu hábito, o cérebro está dizendo assim, o meu hábito é esse, o meu comportamento é esse. E alguma coisa chegou e confrontou. É quando você diz assim, eu não dou conta. O cérebro diz assim, é verdade. Eu gosto de zona de conforto. Eu também acredito em você. É por isso que Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu passei fome, passei dificuldade, passei escassez, fui exaltado, fui humilhado. Mas ele fecha Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo estava gerando num cérebro, irmãos? Dominado pelo pecado, que a natureza humana quer dominar ele o tempo inteiro. Ele está dizendo assim, eu vou irrigar esse cérebro com algo dos céus. Para ele entender que precisa passar por um processo de transformação. Esse mecanismo faz você justificar erro, minimizar a verdade, fugir do confronto, buscar algo que alivie rapidamente. Olha o que o cérebro procura de mecanismo de defesa. A verdade foi pregada, ela me confrontou. Ele vai procurar um mecanismo de defesa para fugir. Então ele quer justificar o erro. Não existe justificativa para erro, irmão. Erro é erro, pecado é pecado. E nós temos um problema que desde o Éden já vem: terceirizar a responsabilidade. Adão disse assim, culpou Deus e culpou a mulher. Foi a mulher que tu me deu. Quando fala com Eva, disse, não, foi a serpente que me enganou. Se Deus conversasse com a serpente ia dizer, foi Satanás que entrou no meu couro. E se apertar Satanás vai dizer, foi o orgulho que me derrubou do céu. E ninguém, irmãos, assume a sua natureza e a sua responsabilidade. É onde nós precisamos ter essa mente. O que acontece na prática? Quando a pessoa escolhe evitar a verdade, ele reforça um padrão neural. Ele reforça aquela rota cerebral de pecado que ele vinha cometendo. Aquele padrão de comportamento repetitivo, ele vai reforçando ele, irmãos. Quando eu não aceito que na minha mente passe por um processo de transformação pela verdade, o cérebro aprende, é melhor fugir do que mudar. O que é que o cérebro quer, irmãos? Tudo que é mudança, que é novo, o cérebro quer fugir. Ele quer zona de conforto. Por isso que a palavra já diz, a mente mente. Ela já está mentindo para você. Ele quer zona de conforto. Olha aqui, irmãos, isso libera dopamina de alívio imediato, mesmo sem resolver o problema. Se eu fugir, eu vou entrar numa zona de conforto, recebo uma dopamina, um neurotransmissor chamado dopamina, que isso me traz uma sensação de prazer imediato, estou sentindo bem. É por isso que eu falo que ninguém tem que vir para a igreja para sentir nada, irmãos. A gente precisa vir para a igreja para ser confrontado. A gente precisa vir para a igreja para sair daqui a semana inteira pensando. O evangelho não é para sentir, é para fazer você pensar. É para te confrontar. É para dizer assim, muda de atitude, muda de comportamento, muda, dá bom testemunho. Sabe por que muitas pessoas não são salvas? É porque nós como igreja, eu me incluo, nós como igreja não estamos dando um bom testemunho. O nosso testemunho não está sendo um testemunho verdadeiro.
Qual o resultado? Um alívio momentâneo, nenhum crescimento, repetição do mesmo ciclo. Por isso a transformação é difícil, irmão. Porque mudar exige. O que para mudar exige? Enfrentar desconforto. Assim o meu cérebro só quer conforto. Quando eu me deparo com desconforto, quebrar padrões mentais antigos, irmãos. Os padrões que já vinham impregnados na mente. Repetição do mesmo ciclo. Olha aqui, quebrar padrões mentais antigos, criar caminhos neurais, porque se o meu cérebro é neuroplástico, ele tem como ser moldado. E a palavra de Deus, irmãos, é que molda o nosso cérebro. E a salvação está aqui. A salvação está na nossa mente. Porque a tua mente comanda todo o teu corpo. Uma mente transformada, uma mente doente tem um corpo doente. Uma mente sadia, o corpo vai ser sadio. E por que o inimigo mudou a estratégia de arma contra nós nos dias atuais, irmão? É porque ele sabe que se nos escravizar na mente, escraviza todo o corpo. É porque o diabo sabe que se nos levar a uma depressão, crise de ansiedade, pânico, medo, ele está dizendo assim: eu domino ele. A estratégia do diabo não é mais te tirar da igreja, é permanecer você aqui dentro, mas doente da mente. A sua mente está cansada. Você sai daqui e não entende nada do que foi pregado, porque a sua mente está vagando em vários lugares. Porque quando você é confrontado, irmãos, às vezes nós não queremos, o próprio cérebro está te tirando você para outras coisas. Está te tirando para o jantar que vai sair, depois que você sair daqui, para a pizza, para aqueles que vão comer a pizza, para a Coca-Cola gelada. Te tirando daquilo que é, para você ser confrontado. Isso exige esforço, tempo, decisão. A pessoa não rejeita a luz, porque não entende, irmão. Ele rejeita porque mudar custa mais do que continuar igual. Mas o preço de não mudar é viver preso. Eu quero deixar uma frase com vocês para a gente terminar. A mente foge do que confronta, mas é exatamente isso que Deus usa para transformar. A mente foge do que nós somos confrontados, mas é isso que Deus nos usa para confrontar. Fique de pé, igreja. Se o processo da mente, irmãos, se a transformação da mente ela é processual, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso estar disposto a isso. Eu queria orar por você. Eu tenho poucos minutos. Eu queria orar por você, para que essa noite, você que disse: pastor, eu tenho tido muita dificuldade para orar, muita dificuldade para estudar a Bíblia, para examinar, muita dificuldade para ter uma regularidade, muita dificuldade de me expor, de evangelizar, de falar de Jesus. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você.